Então, um exemplo muito claro foi quando o iridovírus, ali em 2021, ele foi identificado como uma doença presente no Brasil. Ele já tinha se espalhado tão rapidamente, né, que é um vírus que acomete as tilápias. Ele se espalhou tão rapidamente porque a gente não tem barreira sanitária nenhuma, a gente não tem biosseguridade nenhuma. A gente tem hoje essa dificuldade de conseguir ter essas barreiras sanitárias no Brasil. Existe um termo hoje em produção animal chamado biosseguridade. A biosseguridade nada mais é, essa palavra um pouco complexa, mas o termo é bastante tranquilo. A biosseguridade é um conceito que tenta evitar a chegada de doenças ou de novas doenças e que, se ela chegue, que ela não se espalhe pela propriedade. Então a biosseguridade é um fundamento de boas práticas de manejo, que consiste em você ter barreiras sanitárias para evitar que essas doenças cheguem na tua fazenda, qualquer que seja a fazenda, tá? Por exemplo, existem protocolos de biosseguridade para fazendas de citros, por exemplo, de laranja. Tá? Para vocês terem noção como isso é um conceito abrangente. Mas tá? na prática, o que são barreiras? As barreiras, basicamente, são barreiras de rodolúvios, pé-dilúvios. Vai receber o vendedor da MSD, de qualquer outro colega, né? Não levar ele lá na produção, ele não precisa colocar a mão na tua água, no teu animal. Você pode recebê-lo no escritório, né? Porque as doenças, elas circulam e muito essa rápido. pessoa anda numa fazenda, vai em outra e acaba trazendo, às vezes, alguma doença. Exatamente. E veja só, em tilápias, nós estamos ainda engatinhando nesse termo, porque, por exemplo, a avicultura hoje, você não tem, por exemplo, empresas que mandam pintinhos do Paraná para São Paulo, de São Paulo para Santa Catarina. Eles acabam tentando ser mais locais, regionais. Ao passo que em tilápias, por exemplo, nós temos animais vindo do sudeste para o nordeste, do nordeste para o centro-oeste, e fica essa salada de frutas. Então, um exemplo muito claro foi quando o iridovírus, ali em 2021, ele foi identificado como uma doença presente no Brasil. Ele já tinha se espalhado tão rapidamente, né, que é um vírus que acomete as tilápias. Ele se espalhou tão rapidamente porque a gente não tem barreira sanitária nenhuma. A gente não tem biosseguridade nenhuma. E quando a gente fala para o produtor, para o pequeno produtor, olha, se você tiver um desinfetante para você, por exemplo, limpar as suas redes, o seu puçar, os pés, o seu carro, as caixas de despeça que você partilha entre uma região, entre produtores, né? Ele acha aquilo um absurdo, porque a água já parece que vai carregar todas as doenças, mas olha só como foi rápido, como se espalhou rápido o iridovírus. Né? Em menos de 2 anos, o Brasil ele é quase que endêmico na totalidade. O Tocantins, que foi um dos últimos estados a notificar a presença do iridovírus, ele está produzindo tilápias há 2, 3 anos de forma massal e já está com um problema. Né? Então, assim, a gente tem hoje essa dificuldade de conseguir ter essas barreiras sanitárias no Brasil. Que muitas vezes são procedimentos simples, né? Extremamente simples. Vocês partilham da mesma escova de dente? Nem pensar. Nem pensar. Né? A mesma cueca, né? A mesma meia. A gente tem aquelas coisas que são nossas, né? E eu falo, a gente tem que ser um pouco meio que extremista para puxar o assunto, mas é muito simples, né? É uma coisa que é meio básica, é higiene. Né? Desinfecção, higiene, uma coisa básica que os produtores eles esquecem muitas vezes de fazer isso. Retirada de mortalidade, por exemplo. O cara fica uma semana sem tirar mortalidade, 5 dias, né? E a doença tá ali, se reinfectando no mesmo tanque. Então veja que a biosseguridade, de novo, o conceito é evitar que a doença chegue na tua propriedade e, se ela chega, que ela se espalhe entre ela. Então essa é a grande função também que a gente tem aqui como técnico de trazer essas boas práticas de manejo. A vacinação é um grande aliado, é um pilar da biosseguridade, para você também evitar que as doenças cheguem ou se espalhem. Né? Então, e o pequeno produtor ele tem que estar atento a isso, porque ele é o mais suscetível a esse tipo de impacto. Até porque ele não é tão verticalizado, né? Exatamente. Ele tem que comprar semente de fora. E aí os produtores de Santa Catarina compram semente do Paraná. Do Paraná enviam para São Paulo, Santa Catarina para São Paulo. Então vejam como as doenças acabam circulando, né? E a gente não tem muita rastreabilidade disso ainda. Então isso está vindo muito engatinhando mesmo, né? E isso acabou meio que tornando a tilapicultura o que ela é hoje, né? A gente tem essas doenças compartilhadas no Brasil inteiro, infelizmente, né? O iridovírus por si só, né? A gente fala muito de iridovírus porque deu um impacto muito grande na produção, né? Ele veio realmente para mudar o status de produção da tilapicultura. A tilapicultura era uma tilapicultura 2, 3 anos atrás,
Hoje ela é outra completamente diferente.